Olá, meu povo lindo! Que saudade estamos de vocês. Os professores estão ansiosos para a gente poder tomar nossas vacinas e poder encontrar com vocês. Esperamos que vocês já estejam vacinados, se cuidando, para que em breve a gente possa se encontrar. Enquanto esse grande dia não chega, vamos à nossa aula, que hoje é de matemática. E vocês já conhecem, né? De tanto que eu falo, vocês já conhecem essa equipe de multiplicadoras que está aí nos bastidores. Estamos aqui ao vivo com vocês, Clésia, Laís e eu, de braços abertos e com muita vontade de fazer um trabalho legal para vocês. Vamos lá para a nossa aula de matemática, a gente vai dar continuidade às aulas passadas e vamos falar hoje de medidas de tempo. Por que vamos falar de medida de tempo? Pela importância desse conteúdo no nosso dia a dia, e também por saber que muitos alunos ainda não sabem fazer a medida de tempo utilizando o relógio. Então, vamos trazer algumas dicas hoje, mostrando para vocês como é fácil a gente identificar as horas utilizando o relógio. Então, vamos lá? Antes de tudo, quero trazer esse poema que é de Manuel de Barros e vou fazer a leitura para vocês desse poema. É um poema muito legal, muito interessante, que traz uma reflexão, tá bom? Então, acompanha junto comigo para que a gente possa pensar sobre o sentido desse texto. O nome dele é O Menino que Carregava Água na Peneira. Um título bem sugestivo, né? Quando a gente para pensar como uma pessoa pode carregar água na peneira se a peneira é furada. Mas a gente vai entender um pouquinho sobre o sentido desse texto assim que eu começar a ler. Então, espero que vocês fiquem aí bem atentos, prestem atenção para vocês entenderem o que é que esse autor ele quer trazer para a gente. E diz o seguinte: tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira, com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Manuel de Barros. Encontrando aí a beleza de um menino que era considerado esquisito, diferente, mas que encontrou nas palavras uma forma de dizer o que ele sentia e que mostrou que não tinha nada de esquisito, mas apenas uma criança e um adulto cheio de expectativas sobre a vida, cheio de vontade de mudar uma realidade que aparentemente não fazia sentido para ele,
mas que ele queria fazê-la mais bonita. Não é um lindo poema? Que a gente possa um dia, em alguns momentos, ser esse menino que carrega água na peneira. Porque a vida sem a poesia, sem a imaginação, sem o desejo de coisas mais bonitas, a vida fica sem graça. Então, transforma a tua vida, pelo menos uma vez no mês, uma vez no ano, igual a vida desse menino. E vamos carregar água na peneira e brincar com as palavras e com a vida. Então, gente, aproveitando, né, esse poema tão lindo, a gente vai começar a nossa aula, mas eu quis trazer essa mensagem para vocês, para a gente fugir um pouco da nossa rotina, do nosso estresse, nosso dia a dia, né, e pensar na beleza da vida. E hoje a gente vai falar um pouco sobre medidas de tempo, como a gente pode medir o nosso tempo. Na aula passada, né, a gente viu de onde surgiu a necessidade de controlar o tempo, porque, né, acompanhamos sempre o relógio para controlarmos a nossa atividade, porque estamos sempre com o relógio, ou seja ele no celular, ou no pulso, ou na parede, a gente tem sempre um relógio para nos basear, né, nos orientar nas nossas tarefas do dia a dia. A cronologia, a gente viu que é o estudo do tempo, que é uma das invenções fundamentais da espécie humana. É a base neste conjunto de conhecimentos que a civilização consegue, até os dias de hoje, controlar e organizar a sua vida, porque seria muito complicado se a gente não tivesse um instrumento, algo que nos orientasse, nos ajudasse a organizar a nossa vida. Voltando um pouco da história, né, a gente descobriu, né, que essas descobertas arqueológicas, elas indicam que em todas as civilizações antigas, desde os primeiros hominídeos, algumas pessoas estavam preocupadas com a medição do tempo, seja por motivos religiosos, agrícolas ou fenômenos celestes. A gente viu também que os sumérios, povo residente da Mesopotâmia, chegaram até elaborar um calendário, né, que foi dividido em 12 meses, em 30 dias, sendo que os dias eram divididos em 12 períodos, que equivaleria a 2 horas. Então, a gente aprendeu um pouco dessa história para a gente entender por que hoje nós temos esse formato de horas. E a gente viu também que por muito tempo, em alguns lugares, a posição do Sol, ela serviu de orientação para que as pessoas entendessem qual era o momento do dia, qual era o horário do dia. Então, a sombra formada em relação a um objeto na superfície da Terra, a dependendo da sombra que se projetava com o Sol, as pessoas se baseavam para saber se era de tarde, se era meio-dia, se era de noite, se era de manhã, e mais ou menos ter uma noção do tempo. Inicialmente, a observação era pela própria sombra do homem, até que se percebeu que uma vareta fincada na terra funcionava o mesmo efeito, proporcionava o mesmo efeito, ou seja, conforme a posição do Sol e a sombra que era causada pelas varetas, era possível estabelecer o momento do dia em que se estava. Então, as pessoas utilizavam esse recurso, já que não tinha ainda o relógio. Nos períodos da manhã e no fim da tarde, a sombra era mais longa e exatamente ao meio-dia ficava bem curtinha. Esse foi o primeiro tipo de instrumento de medição de tempo, que surgiu em 1500 a.C. Então, a gente sabe que tem um tempão, né? O mais antigo que se tem registro, chamado relógio do Sol. Então, a gente viu que as medidas de tempo são unidades de medida usado para marcar o tempo de forma geral. São formadas por padrões, que a gente vai ver já já, que podem encontrar facilmente, né, ser encontrados facilmente no nosso dia a dia. Quando usamos o relógio para marcar o período que precisamos nos arrumar, ou que vamos levar para chegar até um determinado compromisso, estamos medindo o tempo. Os anos, os meses, as horas, os minutos, os segundos são formas de determiná-lo. Antigamente, eu já falei para vocês que era utilizado o Sol, né? Basicamente, eles entendiam que o Sol estava no céu, era de dia, e que era a ausência da noite, né? A posição do Sol indicava que era o dia. Foi assim que passaram a dividir o dia em 24 horas, cada hora com 60 minutos, e cada 60 minutos representado por 60 segundos. Eu vou explicar melhor isso aqui para vocês.
Então, a gente sabe que para marcar o tempo, seguindo o relógio, a gente usa o minuto, o segundo e as horas. A gente vai ver alguns relógios, vou mostrar para você um relógio, onde a gente pode entender como a gente pode traçar, observar esse instrumento e a gente pode descobrir qual é o horário. Eu sei que tem muita gente que ainda não sabe como fazer isso. Quando pega para o celular e que olha, né? As pessoas olham no celular, conseguem visualizar o número. Mas, se for um relógio, né, de ponteiros, tem algumas dificuldades de saber quantos minutos, quantos segundos, e a gente vai ver tudo isso aqui na nossa aula. Antes disso, eu vou mostrar esse vídeo para vocês contando um pouquinho dessa história que eu falei. Então, gente, eu vou passar um vídeo para vocês que resume um pouco do que eu falei, né, na aula anterior e na aula de hoje. Traz alguns exemplos para vocês de relógios e conta um pouco dessa história que eu havia já iniciado, desse papo que eu já havia iniciado com vocês. Então, ele vai fazer um apanhado histórico ao longo do tempo de como esse movimento de medir o tempo e de criação de instrumentos para medir esse tempo, ele foi sendo criado, inventado, surgido, tá bom? Vamos lá. Olá, pessoas, e o vídeo de hoje chama-se Dá um Tempo, a história dos relógios. Os relógios já usaram o sol, a areia, a água, pedras preciosas, molas, gravidade e até magnetismo para marcar as horas. Neste vídeo você vai saber como fomos do relógio solar até o digital e conhecer 5 relógios nada comuns que provavelmente você nem sabia que existiam. Acompanhe aí! Hoje em dia existem relógios super modernos, mas antes de falar deles, vamos voltar só um pouquinho no tempo, a mais ou menos 4.000 anos atrás, lá no Egito Antigo. Antes de ter uma invenção que medisse o tempo, as pessoas se guiavam por elementos que elas observavam na natureza. O sol, a lua, as marés e o clima serviam de medição de tempo para esses povos antigos. Mas provavelmente o faraó já estava cansado de marcar os seus compromissos com medidas de tempo um pouco estranhas e confusas. Vamos marcar aquela caça de crocodilos para daqui umas 4 luas e meia. Senhor, o seu javali assado sai quando o sol estiver laranja. Senhor, a noite já tá menos escura agora? Já é hora do seu banho semanal. Então, os egípcios inventaram um relógio de sol, que era uma tábua de pedra circular com uma haste no meio. Conforme o sol ia se movendo no céu, a sombra da haste ia mudando de posição, marcando medidas de tempo. Eles perceberam que havia um momento que a haste não projetava sombra nenhuma, pois o sol estava bem no meio do céu, e chamaram essa hora de meio-dia. Eles dividiram também a primeira sombra da haste e a última sombra da haste em 12 marcações de tempo e deram o nome de horas. E colocaram 12 horas antes do meio-dia e 12 horas depois do meio-dia, criando assim o dia de 24 horas que conhecemos hoje. E o relógio e o sistema de 24 horas do dia se espalharam pelos povos antigos. Não era lá muito preciso, mas foram invenções revolucionárias que permitiram os povos antigos controlarem muito melhor o seu tempo. Mas tinha um problema: de noite não tem sol. Foi aí que criaram mecanismos que marcavam a unidade de hora do relógio de sol sem usar o sol, como os relógios de água e as ampulhetas que usavam areia. Na Grécia Antiga inventaram até um relógio de fogo, que era uma cordinha com nós que queimava sempre no mesmo intervalo de tempo, ou velas com marcações nelas. Até aqui, só se conseguia marcar o tempo em horas. Foi lá no século XV que os relógios modernos surgiram, com engrenagens, pêndulos e mecanismos de molas para marcar intervalos regulares menores, e assim nós conseguimos então marcar os minutos. Podemos citar os relógios de pêndulos de torres de igrejas e os primeiros relógios de bolso como exemplos desses relógios mais modernos. Mas somente em 1928, o canadense Warren Marrison descobriu que o quartzo era um cristal que vibrava sempre na mesma frequência quando era acionado com energia
energia elétrica. Isso revolucionou os relógios que agora podiam marcar até segundos e ser muito mais precisos. A utilização de cristais energizados para marcar o tempo é muito utilizado hoje em dia, só mudando a forma com que mostram as horas, que podem ser com relógios de ponteiros ou os displays digitais modernos que conhecemos hoje. Existem ainda os relógios atômicos, que são os mais precisos do mundo e são usados para calibrar todos os outros relógios. E agora, como prometido, vamos conhecer 5 relógios que você provavelmente nunca viu na vida. Através desse vídeo, né, deu para a gente perceber um pouco de como essa história ela foi criada, de como essa história foi, ao longo do tempo, né, modificada, e como a gente pôde acompanhar a evolução, né, a evolução da criação desses instrumentos de medida de tempo. E é importante a gente entender que as coisas elas não foram de uma hora para outra, elas aconteceram após muito tempo de estudo, de pesquisa, né? Onde as pessoas elas realmente se dedicaram, pesquisaram, buscaram. Então, não aconteceu assim, né? De qualquer jeito, de forma simples. A gente viu a evolução, né? Através do tempo, a gente conseguiu acompanhar um pouco dessa história. E aí, eu trago para vocês agora, eu vou mostrar para vocês como a gente pode medir, entender como é que funciona um relógio, né? Eu sei que muitos estudantes ainda não entendem. Por que eu estou dizendo isso? Por experiência própria. Eu já apresentei alguns relógios na minha sala de aula e vi que alguns estudantes, eles conseguem utilizar o relógio para ver as horas, mas o celular para ver as horas, aqueles relógios que vêm com o número. Mas esses relógios que vêm com os ponteiros, tem alunos que ainda têm dificuldade. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, que todo relógio, ele é dividido em 12 seções ou partes. Aqui a gente tem, ó, essa setinha aqui verde que mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 partes. Então, o relógio ali, ele tem essa numeração, do 1 ao 12. Na parte de cima fica o 12, à direita dele fica o 1, e aí a gente vai seguindo, né, em ordem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esses números representam as horas. E a gente tem também aqui, né, as seções que ficam entre os números que representam as horas, que são essas partezinhas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essas partezinhas assim que ficam no meio, que a gente chama de minutos. Aqui entre o 12 e o 1, né? Geralmente no relógio vem com tracinhos.
e indicam os minutos. Aqui a gente vai contando os segundos e a gente pode perceber que a gente tem esses números entre 1 e 12, que também vai representar os minutos. Só a gente vai fazer, eu vou ensinar a vocês como fazer essa diferenciação entre horas e minutos. Porque esse 1, ele pode estar representando a hora e ele também pode estar representando o segundo. Depende de quê? Do ponteiro. Esse ponteiro menor aqui, né? Ele representa as horas. Esse outro aqui, mais grosso, representa os minutos. Então, eu posso ter no meu relógio os dois ponteiros juntos apontados para o 1. Então, é o ponteiro que vai me dizer se aquele número está... qual é a representação daquele número em horas e minutos. Então, a gente vai observar os ponteiros, tá bom? Às vezes, há algumas linhas bem finas que dividem os segmentos. Então, tem relógio que a gente vai ver, além desse número aqui, além desses tracinhos que ficam representando as horas, tem os tracinhos menores, que representam os minutos, e ainda tem um menor ainda, que representa o segundo. Esse ponteiro menor é o ponteiro das horas. Se o vermelho estiver no 12, aí o relógio está marcando 12 horas. Se o vermelho aqui, ó, esse menor, estiver no 1, aí a gente está marcando 1 hora ou 13 horas, que é a tarde. 1 hora da manhã ou 13 horas, que é o período da tarde. Se for esse maior, aí eu tenho a marcação dos minutos. E para facilitar a vida de vocês, a gente pode ir contando de 5 em 5, ó. Do ponteiro 12 até o 1, a gente conta 5 minutos. Geralmente nos relógios tem uns tracinhos pequenininhos que a gente vai medir, que a gente vai contar, e vai dar exatamente 5. Do 5 para o 2, a gente está marcando 10 minutos, porque a gente vai contando essa contagem de 5 em 5, ó. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aqui no meio, ó, é 30, que a gente pode dizer, se ele estiver aqui, ó, a gente pode dizer 1,5, 12,5, 3,5, porque é a metade do relógio. Lembra que eu falei para vocês que o relógio tem 12 seções? E a metade de 12 é 6. Então, por isso que a gente chama de meia hora. 35, 40, 45, 50, 55. E quando chega aqui, a hora vai modificar novamente. Então, vamos recapitular para ver se vocês entenderam. Nós temos aqui no relógio a marcação das horas, utilizando o ponteiro menor, dos minutos, utilizando esse maior, e dos segundos, esse aqui, bem fininho. Ele gira bem mais rápido, porque ele vai marcar os segundos. Quando esse daqui dos segundos, ele começar aqui no 12, ó, e der uma volta completa, ele vai estar completando 60 segundos. E o que significa 60 segundos? 1 minuto. Quando esse daqui fininho, que é os segundos, ele vai girar uma volta completa no relógio, o daqui é uma engrenagem, ó. O relógio é uma engrenagem. Quando o segundo gira todo, o minuto dá um passinho. Então, quando ele faz 60 minutos, 60 segundos, o outro ponteiro vai pular 1 minuto. Então, para chegar aqui no 5, para a gente ter 5 minutos, esse ponteiro vai ter que fazer uma volta 5 vezes no relógio, completar 5 giradas. Ele vai girar 5 vezes, tá bom? Então, é assim, basicamente, que funciona o nosso relógio. Vamos ver aqui agora. Ó. Use o ponteiro menor para ler as horas. Então, como eu falei com vocês, esse ponteiro menorzinho vermelho que eu estou mostrando, ele marca as horas. A maioria dos ponteiros dos relógios tem 2 ponteiros, o menor e o maior. E tem outros que tem 3, que ainda é esse mais fininho que é do segundo. Por exemplo, se o ponteiro 1, o ponteiro esse daqui, ó, vermelho, menor, apontar para 1, a gente pode estar indicando que é 1 hora da manhã, ou 13 horas, que é o período da tarde, depois do meio-dia.
Então, a gente sabe, né, que o nosso dia ele tem 24 horas e a gente precisa entender quando é que o relógio, que a gente está dando uma hora de dia ou dando uma hora de madrugada, né? Quando é de dia, a gente vai fazer a seguinte contagem. Depois do meio-dia, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. E aí a gente vai chegar na madrugada, né? Que a gente já vai falar 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, até chegar no 12, tá bom? E aqui, use o ponteiro para ler os minutos que eu estava falando para vocês, ó. Quando o ponteiro menor apontar para o 12, é porque é 12 horas. Do meio-dia, 12 horas, né? Que é o horário do almoço, ou 0 horas, que já é de madrugada. Você também pode multiplicar os números apontados pelo ponteiro menor por 5 para calcular os minutos. Ou seja, esse aqui que eu falei para vocês que é o minuto, né? Falei aqui a contagem a gente vai fazer de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25. Se você não quiser, por exemplo, se o minuto estiver aqui no 9, ó, a gente vai fazer essa contagem. 5, 10, 15, 20, demora muito. É só você pegar o 9 e multiplicar por 5. 9 vezes 5, 8 vezes 5, 2 vezes 5, e aí você descobre os minutos. Aqui, por exemplo, a gente está marcando 12 horas. Olha o ponteiro vermelho apontando menor e vermelho apontando para o 12. Então, é 12. E os minutos estão apontando para o 4. Então, a gente vai multiplicar. 4, 5 vezes. 4 vezes 5, 5, 10, 15 e 20. Então, aqui nós temos 12 horas e 20 minutos, tá bom? Se o ponteiro maior estiver entre os dois números, a gente vai fazer uma estimativa, gente, ó. Nem sempre o ponteiro dos minutos ele vai cair exatamente no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7. Às vezes ele vai estar aqui no meio, ó. Então, se esse daqui, ponteiro que está perto do 4, estivesse aqui no meio, a gente faz uma base, mais ou menos. Então, a gente sabe que quando está no 4 é 20, se ele estivesse aqui no meio, a gente faria mais ou menos 23, 22, tá? Então, aqui é se você não quiser, né? Na verdade, os ponteiros ele vêm com os tracinhos, mas a gente não vai parar para contar um minuto, né? A gente faz uma estimativa. Se estiver perto do 4, 22, 21. Se estiver mais perto do 5, aí a gente faz 24, tá? Aqui, as horas eu já falei para vocês, né? Que o ponteiro menor indica as horas. Então, quando determinar a hora e os minutos, você vai descobrir o horário. Por exemplo, se o ponteiro menor estiver apontando para 1 e o maior para o 3, é porque são 1h15. E aqui também, gente, eu trago para vocês esse relógio todo organizado com números romanos, né? Porque nem sempre o relógio, ó, ele vem assim, com os números que a gente conhece. Então, muitas vezes vem com esse número aqui, ó, organizado com algarismos romanos. E o que é que significa eles? O mesmo que esses aqui. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha só. Então, esse tracinho aqui, que parece um I, a gente diz que é 1. Número romano, né? Ele representa o número 1. 2 tracinhos representam o 2. 3 tracinhos, o 3. O V com 1 antes é o 4. Por que é o 4? Vejam que o V sozinho é o 5. Então, o V, que é o 5, tirando o 1, que está antes, a gente faz essa subtração. Se eu tenho 5, tiro 1, fico com 4. O 5 aqui, ó, depois do 5 a gente tem o 6, que é o V não representa o 5, com mais 1, 6. O 7 da mesma forma, o V significa o 5, com mais 2, 7. 8 também, o V significa o 5, com mais 3 tracinhos, que é 1, né? Cada um representa um número, então é como se a gente fizesse a conta, ó, 5 mais 3, 8. O 9 vai mudar esse padrão. Tá vendo? A gente tem esse padrão com o número 5.
o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, utilizando a letra V para representar, né, esses números aqui. Quando a gente chega no 9, a gente muda o padrão para o X. O X representa o 10. E o 9 não é um número anterior ao 10, é como se a gente tirasse, ó, 10 tira 1, 9. Por isso que esse 1 fica na frente, né? Anterior e não depois, como o 4. A mesma coisa do 4 é o 9, ó. O 5 é o V, o 4 é um V, ou seja, 5 menos 1. O 10 é a mesma coisa. O 10 é o X e o 9 é um X, ou seja, 10 menos 1. O 11 é o 10 mais 1, ou X mais I. E o 12 também. O X representa o 10 e 2i representa 2. 10 mais 2, 12, tá bom? Então, é dessa forma que funciona a contagem com algarismos romanos. E espero que essa aula tenha ajudado vocês a poder contar o tempo, né? Lembrando que a gente vai fazer a contagem de 5 em 5. Peço aos professores para fazer algumas atividades para ajudar vocês nesse conteúdo, para a gente poder identificar alguns relógios. E eu vou mostrar rapidinho para vocês um jogo. Vou fazer um joguinho com vocês aqui, para a gente testar um pouquinho esses conhecimentos de vocês, tá bom? Esse é um jogo bem rápido para a gente finalizar a nossa aula, ok? Vamos lá, ver se vocês conseguem identificar esses números que eu vou mostrar. Aqui tem um exemplo, um relógio, onde eu tenho os ponteiros, que está marcando as horas. Olha só, gente, eu tenho o ponteiro menor, o ponteiro maior e o ponteiro fininho. Então, vocês lembram que eu falei para vocês o quê? Que o ponteiro menor significa as horas. O maior representa os minutos e esse bem fininho, que também é grande, é os segundos. Então, que horário vocês acham que esse relógio está representando? Vocês vão ter que observar o quê? O ponteiro, qual é o menor, qual é o maior, e a gente vai fazer a contagem dos segundos, tá bom? E esse aqui, olha só, a gente tem mais um relógio. Observem que a gente tem que olhar o ponteiro menor. O menor indica as horas e o outro os minutos. Se a gente tem um exemplo como esse, ó, em que o 3 está marcado pelo ponteiro menor e o 12 está marcado por outro maior, está no 12, essa é uma hora exata. Então, a gente vai observar que se ele está, o menorzinho aqui, ó, está no 3 e o maior está no 12, aí a gente marca uma hora exata. Se ele estiver movimentando, o ponteiro maior estiver no 1, no 2, no 3, aí a gente vai ter que contar de 5 em 5, como ensinei para vocês, tá bom? Aqui do mesmo jeito, vocês vão olhar os minutos e os segundos. Então, peçam à professora de vocês que façam alguns exercícios utilizando os relógios para que vocês possam fazer essa marcação e para que vocês possam fazer essa contagem. Ou, na verdade, o segredo do relógio é a contagem de 5 em 5, ó, dos minutos. As horas são fáceis a gente identificar pelo ponteiro menor e o outro é o minuto. A gente vai olhar basicamente esses dois. A hora e o minuto. Esse aqui é mais fácil, né? Esse relógio, onde a gente já vem com o número, mas esse daqui que a gente precisa aprender. Então, como é que a gente olha? O ponteiro menor é das horas e o ponteiro maior é o dos minutos, tá bom? Aqui temos mais outro exemplo, onde vocês vão observar também. E, por último, eu tenho esse aqui, tá vendo? O minuto e as horas e os minutos. Então, esse é um jogo bem legal que vocês podem estar fazendo com os professores de vocês, para que vocês entendam como funciona a marcação de horas. Na próxima aula, eu vou trazer alguns exercícios para a gente poder identificar melhor e poder, na prática, conseguir fazer essa associação, né, de contagem de minutos, tá bom? Por hoje, eu me despeço de vocês. E a gente se vê na próxima aula. Um grande beijo para vocês. Fiquem todos muito bem e se cuidem. E até a próxima.